Castelos em peças plásticas. Esse é o elemento de design que não pode faltar no seu projeto. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um elemento de design, um elemento geométrico de peças plásticas que é muito importante quando o assunto é montagem de peças. No meu vídeo passado eu falei a respeito dos snap fits e como é que você pode dimensionar os principais tipos existentes de snap fits. E agora, continuando o assunto de montagem de peças plásticas, eu vou falar um pouco a respeito de castelos e como eles podem ser usados não só para montagem, mas também para reforço estrutural. Eu vou dividir esse vídeo, na verdade, em dois. Hoje eu vou falar o básico a respeito de castelos, o que são, para que servem e os aspectos de geometria, né, de design recomendados para os castelos. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais o design de castelos voltados à montagem com parafusos. Então, fique atento a esse vídeo e ao próximo, que são assuntos complementares, tá legal? Antes de entrar nesse conteúdo, alguns recados muito rápidos e muito importantes. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, então já garante a sua inscrição, clica no botão que está aqui embaixo e já se inscreve para passar a receber conteúdo técnico regularmente aqui no canal. Ativa o sininho para ser avisada quando novos vídeos saírem. Tá? Já deixa o seu like nesse vídeo para ele ganhar importância e ser recomendado para mais pessoas que possam se interessar pelo tema e compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros, nos seus grupos técnicos de WhatsApp, nos seus grupos de redes sociais, para todos os profissionais da indústria de moldagem, indústria de matéria-prima, indústria de projetos, academia, alunos, pesquisadores, professores, enfim, todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa atingir cada vez um número maior de pessoas. Fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo e aos QR Codes que estão aparecendo aqui para você ter acesso a outros recursos de aprendizado, como os meus cursos online, que vão te ajudar a dar um passo à frente aí na sua carreira, desenvolver todas as suas habilidades profissionais, tá certo? E aqui na descrição desse vídeo vai ter um link também para você baixar o PDF dessa aula que acompanha esse vídeo para você poder ter aí na sua biblioteca técnica. Legal? Então vamos lá, vamos falar a respeito de castelos em peças plásticas e o material está aí na tela agora que você vai poder baixar. Tá? Então nós vamos falar a respeito do design de castelos em peças plásticas, tá? Tem até uma imagem de um castelinho didático aqui, né, para que você possa entender o que é. E como eu falei, no próximo vídeo a gente vai tratar um pouco mais aprofundado dos castelos quando eles forem direcionados especificamente à montagem com parafusos, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar a respeito dos castelos. O que são, então, castelos em peças plásticas? São essas estruturas de design, de geometria, né, que tem aí uma protuberância nas peças plásticas, mas o que são, para que servem essas peças? Então, os castelos são elementos geométricos do design da peça destinados, primeiramente, a reforços em furos, quando esses furos foram destinados à montagem com parafuso. Então, uma das formas de você montar peças plásticas, unir peças plásticas, tanto em outras peças plásticas como em peças de outros materiais, é através da utilização de parafusos. De novo, na próxima aula a gente vai aprofundar o uso de castelos nesse tema, tá? Mas não só com o uso de parafusos. Muitas vezes os castelos são usados para montagens de outros tipos. Eu vou mostrar um exemplo bem cotidiano para você que você vai reconhecer imediatamente. Então, algumas vezes você precisa montar peças plásticas, os próprios snap fits que a gente mostrou no vídeo anterior a esse aqui. Se você tiver um pouco de curiosidade, eu vou deixar o card aqui para você assistir o vídeo anterior. Então, quando você tem outros tipos de montagem, como snap fits e caixas de pressão, ou enfim, outros tipos de montagem, os castelos podem atuar como elementos que vão promover essa união entre as peças. Tá? Mas também podem ser usados como reforços estruturais para que as peças possam suportar mais cargas mecânicas. Então, muitas vezes os castelos são utilizados para reforçar regiões específicas da peça e as recomendações de design que a gente vai dar hoje atendem muito bem a essas duas últimas situações que a gente falou, montagens diversas e cargas mecânicas, reforço estrutural. Tá? Bom, vamos dar alguns exemplos, então, tirar um pouco da teoria para que você visualize especificamente o que são os castelos em peças plásticas. Como eu falei, aqui tem um exemplo didático, né? A gente tem
a superfície da peça aqui, a espessura da peça, a peça continua para todos os lados aqui, mas aqui em um determinado ponto a gente precisa de um reforço estrutural, ou vai ser realizada uma montagem nesse furo aí, eu vou inserir uma contrapeça que vai ficar fixada por pressão nessa peça que você está vendo, ou então vai ser inserido um parafuso nesse furo para montagem, e aí você tem então a necessidade de montar essa estrutura que nós chamamos de castelo, e a gente vai destrinchar os detalhes geométricos e de design dessa estrutura daqui a pouco, tá? Em corte, essa peça é isso aí que a gente vê, tá? Então, basicamente, a gente tem a espessura da peça aqui e essa estrutura que tem as paredes aqui, nesse caso, com uma forma cilíndrica, né, com um furo no meio, para alojar aqui, então, uma contrapeça que vai montar por pressão, que vai encaixar aí, ou então um parafuso, como a gente já discutiu. Tá? A forma mais comum dos castelos é o formato cilíndrico, tá? Mas castelos podem assumir as mais diferentes geometrias, dependendo do caso. Aqui, didaticamente, a gente vai tratar dos castelos cilíndricos ou redondos, né? Que são os mais comuns e são os mais fáceis de utilizar do ponto de vista de geometria, mais fáceis de dimensionar e são mais usuais, inclusive, por conta da montagem por parafuso. Tá certo? Agora eu quero dar um exemplo para você de um castelo prático, que é usado numa pecinha que provavelmente você já usou no seu dia a dia. Se você tem filhos pequenos, provavelmente você tem aí na sua casa, e que tem os castelos que são usados como reforço estrutural e como auxílio à montagem. Tá aqui, ó, as pecinhas desses blocos de montar, né? Então você vê que na parte de baixo ele tem esses castelos aqui, são chamados de castelos, essas estruturas que são uma protuberância na superfície da peça, no caso aqui superfície inferior da peça, né? E que promovem a montagem por pressão aqui nesse caso, né? Esses pinos na parte superior da peça acabam se encaixando entre a parede da peça e os castelos e essas pequenas nervuras que estão aqui do lado, promovendo então a adesão, né, a união dessas peças. Inclusive, alguns desses castelos possuem até nervuramentos estruturais aqui, como a gente vai ver daqui a pouco nas recomendações de dimensionamento e de design para castelos. Mas esse aqui é um exemplo bem típico, bem comum, bem cotidiano do uso de castelos em peças plásticas, assim como muitos outros. E na semana que vem, que eu vou soltar o próximo vídeo falando de montagem de parafuso, eu vou trazer mais alguns exemplos em peças técnicas também de castelos. Certo? Muito bem, vamos falar então agora a respeito das recomendações de design, lembrando que agora a gente vai falar do básico, como é que eu construo essas estruturas numa peça plástica de forma básica, e no próximo vídeo a gente vai explorar os detalhes que precisam ser ajustados em função da montagem com parafusos, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar a respeito das dimensões e espessuramento de um castelo. Eu vou pegar essa imagem que você já viu aí, que eu tenho um castelo em corte, tá? Então um castelo cilíndrico em corte, e a gente vai falar a respeito das dimensões. A primeira dimensão que eu quero falar com você é o diâmetro interno. O diâmetro interno ele vai depender do objetivo. Se é uma montagem por parafuso, que a gente vai ver no próximo vídeo, esse diâmetro interno vai ser determinado em função do diâmetro do parafuso que você vai usar. E o diâmetro do parafuso vai vir da necessidade de esforço para desmontagem ou para manter as peças unidas, tá? Mas esse furo interno vai ser dimensionado em função das características da aplicação que você tem. Por exemplo, a pecinha de Lego que a gente mostrou é em função das dimensões ali necessárias para promover a montagem por pressão daquelas peças, certo? E em função do diâmetro interno vai vir o diâmetro externo, e aqui a gente já começa a ter uma recomendação. Normalmente o diâmetro externo, a recomendação é que ele tenha de 2 a 2,5 vezes o diâmetro interno. E por que que a gente recomenda esse diâmetro? Porque isso vai gerar uma espessura de parede tal que nos proporciona, nos garante a integridade estrutural, o reforço estrutural necessário para esse castelo prover tudo o que ele necessita prover. Então, se ele for uma montagem por parafuso, isso vai ser bastante adequado, a gente vai ver um pouco mais de detalhe no próximo vídeo, mas se for uma montagem outra qualquer, isso aqui vai garantir que esse castelo tenha estabilidade, que ele não perca a sua geometria, e também que as paredes não sofram problemas de excesso de
de alongamento, que esse encaixe seja muito frágil e com um pequeno esforço a peça se desmonte, e também que não vai haver quebra da peça. Tá? Então, com essa relação, a gente vai acabar tendo uma espessura de parede que vai ser mais ou menos 60% da espessura da peça aqui na parte de cima. É o que a gente está buscando mais ou menos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre nervuramento, daqui a pouco eu vou deixar o card aqui para você, a gente vai falar um pouco de nervuramento aqui, mas normalmente o castelo ele segue mais ou menos a recomendação de espessuramento das nervuras. Ele não deixa de ser um tipo de nervura. Né? Então aqui a espessura da peça é de 60% da espessura do castelo, de 60% da espessura da peça, que vem em função desses diâmetros. E finalmente, a altura máxima. Tá? Aqui é do ponto de vista também dos parafusos, a gente vai explorar isso no próximo vídeo. Tá? Muito mais do que isso daqui, você tem muito parafuso para pouco benefício. Tá? Mas pensando de um modo geral, uma altura máxima de 2,5 vezes esse diâmetro interno vai garantir que você vai prover para a sua peça toda a estrutura mecânica que você precisa, que vai ser adequado para as funções que ela vem a exercer, e que você não tenha um castelo, primeiro, que é muito frágil, muito instável do ponto de vista estrutural. Se ele fosse muito mais comprido que isso, você teria problemas aí de torque e de, principalmente, excesso de tensões na base do castelo e, consequentemente, transferência dessas tensões para a espessura da peça, mas principalmente para a estrutura do seu molde, especialmente se forem furos como esse, que são furos não passantes, onde o macho do molde que molda essa parte interna não tem apoio na contraplaca do molde, então esse macho fica em balanço e ele vai ficar muito instável com as pressões de injeção, pode vir a flambar, se quebrar e na diferença de espessuras de um lado para o outro do castelo. Tá? Então essa altura máxima aqui, ela visa garantir todas essas questões estruturais e de processo para o seu castelo. Algumas outras recomendações. Os castelos, assim como os nervuramentos, precisam ter raios de transição, tanto na base externa e internamente, para garantir que você não vai ter acúmulos de tensões aqui ou regiões que vão propagar trincas, principalmente lembrando que os castelos são elementos estruturais para montagem ou até para reforço estrutural, e então provavelmente ele vai estar sujeito a algum tipo de esforço mecânico. E pode ser que, se você tenha um canto vivo aqui na base do seu castelo, seja um ponto de iniciação de fratura e você, ao invés de realmente melhorar a estrutura da sua peça, possa ter um ponto de fragilidade. E no topo também é ideal você ter um raio de transição para evitar aqueles cantinhos vivos que vão se desgastar com o uso, vão gerar pequenos fragmentos que podem influenciar na utilização da sua peça. E, inclusive, quando for a montagem para o parafuso, que a gente vai ver no próximo vídeo, isso aqui ajuda na guia para a inserção dos parafusos, tá certo? Então, o raio tanto na base quanto no topo. Finalmente, ângulos de saída. Os castelos vão ter que ser extraídos. Então, você vai ter um macho aqui dentro e aqui fora vai ser formado também por algum tipo de estrutura do seu molde, onde esse castelo vai estar inserido e vai precisar ser removido. E por isso você precisa de ângulos de saída, tanto internamente quanto externamente no seu castelo. Por isso que as paredes têm essa conicidade que você está vendo aqui. Tá? Para ver mais detalhes sobre como aplicar e tamanhos, intensidades desses ângulos de saída, eu tenho um vídeo aqui no canal que você pode apontar o seu celular aqui para a tela agora e ser direcionado, ou então eu vou deixar também o card aqui em cima para você assistir o vídeo sobre ângulos de saída. Tá? Mas é importante aplicar esses ângulos de saída para os castelos. Depois, o nervuramento. O castelo ele é um elemento estrutural. Então você vai montar um parafuso, você vai montar uma outra contrapeça lá dentro, ou ele vai ajudar a sua peça a suportar os esforços mecânicos da aplicação. Então, pode acontecer casos em que o castelo vai aparecer assim, ó, isolado no meio da parede da sua peça. Pode acontecer? Pode. Mas isso é muito difícil porque isso aqui proporciona um pouco acréscimo de estrutura mecânica para a sua peça. O mais comum é que os castelos, primeiro, estejam próximos das paredes das peças,
que é onde normalmente acontecem as montagens, é onde você quer que a montagem fique mais resistente, né, para inclusive prover acabamento para sua peça, tá? E estando próximo das paredes, esses castelos precisam estar conectados às paredes para que ele tenha estabilidade. E um erro muito comum que acontece é conectar com toda essa massa aqui fechada, gerando um acúmulo de massa muito grande que pode gerar problemas de processamento, pode gerar problemas de tempo de ciclo, empenamento, rechupes e por aí vai. Então sempre trabalhar com os castelos, quando forem próximos às paredes, com esses reforços estruturais, eliminando o acúmulo de massas, com um alívio de massa, como você vê nessa região ou nessa região. Então, tem várias possibilidades de você unir os castelos às paredes das peças, dando estrutura mecânica para os castelos, para que ele possa ser resistente, né? Então você vê aqui a gente já tem menos problema com o acúmulo de massa, mas é uma espécie de nervuramento que vai estabilizar o castelo junto com a parede, vai dar muito mais estrutura mecânica para sua peça, muito mais reforço, e com isso você vai garantir aí montagens com muito mais precisão e muito mais durabilidade. Se você quiser ver um vídeo também sobre nervuramento, tem mais um QR Code aqui, só apontar o celular para a tela ou o cardzinho que está aqui em cima. Tá? Agora, como eu falei, muitas vezes pode acontecer sim do castelo estar isolado no meio da peça, tá? Ou longe de uma parede, você precisa de um castelo isolado ali no meio da peça para que ele possa prover um ponto de montagem para sua peça ou possa prover um ponto de suporte estrutural. E nesses casos, no lugar de deixar o castelo livre e solto aqui, sem nenhum tipo de reforço estrutural, uma saída é usar o nervuramento desse tipo, tá? Como se fosse uma mão francesa triangular aqui, que você pode usar uma altura aí de até 2/3 da altura do castelo. Esse comprimento aqui normalmente é pelo menos metade do diâmetro total do seu castelo, tá? Mas esse tipo de nervuramento ele funciona muito bem para castelos isolados, aqueles castelos que vão estar ali sozinhos no centro de uma peça, longe das paredes, onde você possa conectar com nervuras, como a gente viu no caso anterior. Então você pode usar uma, duas ou mais comum, que são 4 nervuras dessa em cruz, né, nos 2 eixos do seu castelo, formando esse tipo de nervuramento, sempre tomando cuidado com os raios de transição no encontro dessas nervuras com o castelo, levando em conta todas as recomendações de espessuramento de nervuras, como a gente viu no vídeo de nervuramento que eu deixei o link para você agora há pouco. Tá certo? Então esses são os castelos que podem ser usados em peças plásticas e como falei para você, passei essas recomendações que é o básico para você começar a projetar o seu castelo, os seus castelos nos seus projetos, para que você possa então incorporar esses elementos geométricos de montagem de peças nas suas peças plásticas quando elas necessitarem de montagens ou reforço estrutural. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema castelos para falar a respeito das mudanças que precisam acontecer nesse castelo, ou das pequenas adaptações que precisam acontecer para que ele possa receber parafusos como meio de montagem. Tá? Vou deixar para você aí mais uma vez o acesso aos meus cursos online, isso daqui vai estar no PDF para você depois poder baixar e complementar a sua biblioteca técnica. Deixa os meus contatos aqui como sempre também, tá certo? E eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Lembra de deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.